Bem, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o horário que você estiver assistindo essa videoaula, que trata do João Cabral de Melo Neto, um poeta singular da geração de 45, sabendo que a gente tem três gerações modernistas, e essas três gerações modernistas, elas se deflagram em 22, com a fase heróica, a fase dos movimentos revolucionários, movimentos vanguardistas, né? Em 30, que é quando a gente consolida essa poética moderna, ela se consolida de diversas formas, ah, às vezes, às vezes ainda relembrando a tradição, no caso da Cecília Meirelles, ou outras vezes mantendo aspectos fortes do surrealismo, como o caso do Murilo Mendes, ou às vezes perscrutando profundamente num panorama mais místico, católico, como o caso do Jorge Lima. E a gente tem Manuel Bandeira ali também produzindo, e a gente tem uma série de poetas da geração de 30. Mas na geração de 45, acho que o grande baluarte. Deixa eu subir essa cadeira aqui. Eu acho que o grande baluarte que vocês estão vendo aí na tela é o João Cabral de Melo Neto. Eu vou trabalhar hoje com vocês aqui em cima do capítulo da minha tese de doutorado sobre o João Cabral de Melo Neto. A minha tese é justamente a influência do João Cabral na poesia contemporânea, essa transição que ele faz entre a pegar a tradição do verso, mas também já introjetar nessa tradição do verso aspectos da modernidade, do moderno, na verdade, né? Que veio com os irmãos Campos, por exemplo, com o concretismo, né? O concretismo, o gestaltismo, a composição de reificação, né? E aí eu queria que quem estiver anotando, tal, a primeira palavra eu acho que é reificação, reificar, né? Que é transformar a palavra em coisa para que brote dela os seus aspectos significativos não tão semânticos. Então você não semantiza, você tira a semantização da palavra. Então quando eu penso a palavra pedra, eu poderia semantizar essa palavra pedra. Então eu semantizaria em que aspecto? Eu poderia falar pedra tem um aspecto de peso, tem um aspecto de obstáculo, que eu já estou semantizando, já estou indo para a ambiguidade. Pedra tem um sentido de dificuldade, aquela coisa toda, então a gente ou sentido de mineralidade, sentido de rusticidade, pode ser também. Mas o João Cabral não faz isso. O que ele vai pegar? Ele vai considerar o signo pedra, vai trabalhar dois aspectos do signo pedra. O primeiro, ele vai trabalhar os significantes da palavra pedra. Então, quando a gente fala pedra, a gente tem uma consoante oclusiva plosiva, o P, dra, o D com R, o dra, que dá esse eco raspado, né? Vocálico com E e A. Então a gente tem um E, A indo para atonicidade para tonicidade. Então a palavra pedra ela é rica de significante, do ponto de vista formal, do ponto de vista da sua esfera material. E a gente evolui isso quando a gente imagina a pedra e a gente vai ver a sua mineralidade, o seu formato, a gente imagina a pedra e lá dentro do significado, esse significado se transforma em significante. Então, quando eu imagino a pedra, a própria pedra, não preciso ir muito longe semanticamente. Eu só imagino a pedra. A própria pedra imaginada, ela já me dá um monte de sentidos próprios da materialidade da pedra, como sua mineralidade, a sua rusticidade e tudo mais, ok? Então, discutido esse primeiro ponto aí, a gente vai para esse capítulo 3, que chama-se Alguns Procedimentos, né, na Poética de João Cabral. Aqui é legal para a gente poder discutir alguns procedimentos. A primeira obra do João Cabral, Pedra do Sono, de 42. A primeira obra que vou analisar aqui, bem ali na geração de 45. E o Engenheiro, que a gente tem em 45. O que é interessante aqui é nós pensarmos, é muito importante, a questão da imagem insólita.
que é imagem insólita? Imagens meio impossíveis. Que a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó. Nesse poema, que eu gosto muito. Deixa eu pegar aqui. Quando ele coloca aqui, ó. Né? Meus olhos têm telescópios, espiando a rua, espiando minha alma, longe de mim 1000 metros. Mulheres vão e vêm nadando em rios invisíveis. Automóveis como peixes cegos compõem minhas visões mecânicas. Que poema sensacional! Porque ele vai pegar uma categoria de palavra, uma categoria lexical ligada à natureza, e ele vai pegar uma categoria lexical ligada à mecânica. Então a gente tem duas categorias aí que elas vão se comunicar. Então, automóveis como peixes, mulheres nadando em rios invisíveis, olhos como telescópios. Então, essa complementaridade do olho com o telescópio, essa simbiose entre o natural e o artificial é sensacional. Porque a gente tem aqui uma simbiose, a palavra exata é essa, simbiose entre o mecânico e o humano, ou o mecânico e o natural. Então é muito legal esse poema, é um poema muito poderoso, né? E ele traz também uma noção de espacialidade. Ele cria uma dimensão de espacialidade, uma tridimensionalidade, quando ele diz assim, longe de 1000 metros. Então você, como leitor, já tem que se forçar. Você tem que se forçar a ver esse poema, não do ponto de vista só do poema, mas você vai ter que realizar a imagem do poema. E a imagem do poema é uma imagem insólita. Ou seja, não é uma imagem comum. Ela é uma imagem insólita, uma imagem de difícil coerência do ponto de vista da regularidade da rotina ou da regularidade da normalidade, ok? Então, isso é muito interessante. E aí, quando a gente vai reproduzir, tem um ponto aqui também que eu coloco a questão que Cabral ele tem um elemento preso ao sonho, né? Então, ele tem um elemento preso à ideia onírica, que a gente poderia pensar no surrealismo, e esse surrealismo aí, ele ainda é forte no modernismo. É uma marca do modernismo que ficou, né? O surreal, essa coisa do sonho, essa coisa do automatismo. Eu digo automatismo que é o fluxo do inconsciente produzindo arte, né? E aí é bem legal que tem um poema, que é o primeiro poema que eu gostei do João Cabral de Melo Neto, que é o Dentro da Perda da Memória, que para mim é fantástico, é o poema que me fez olhar para o João Cabral e me apaixonar pela poesia do João Cabral, que é aquele poema, não sei se vai ter aqui, que é Dentro da Perda da Memória, uma mulher estava, né, a mulher estava sentada, ela tem 2 seios, 2 olhos, 2 clarinetes, né, o hierofonte armado cavaleiro. Então ele constrói uma imagem surrealista com movimento. Eu vou pegar o poema depois e vou ler para vocês. Mas a gente tem que... esse é um poema legal que a gente tem que olhar. Eu poderia até olhar ele aqui, ó. Vou pegar no Google aqui, eu não sei se eu está no capítulo que eu fiz. Mas eu acho que... Aqui, ó, Dentro da Perda da Memória. Ele é fantástico, esse poema do João Cabral. Vamos projetar ele aqui. Ele aqui é... Vamos ver aqui num site mesmo, tá? Aqui, ó. Aí tem uma propagandinha do lado, mas não é proposital, não. Dentro da Perda da Memória. Dentro da Perda da Memória, é muito legal isso, porque quando a memória sai, a imagem vem. Eu acho isso fantástico, né? A imagem sumiu e vem essa memória do ponto de vista como se fosse a consciência. Ela desaparece e ele diz, uma mulher azul. Acho fantástico essa ideia da mulher azul, esse cromatismo, que tanto pode dialogar com o expressionismo, quanto,
né? Mulher Amarela, o Azul do Van Gogh, né? Ela estava deitada, que escondia entre os braços desses pássaros friíssimos que a lua sopra alta noite nos ombros nus do retrato. Então, olha que interessante, ele coloca os braços já passam a ser pássaros friíssimos nessa metamorfose de imagem, nessa holografia. Aí você tem um retrato, e esse retrato, que já é a mulher, dentro do retrato, nasciam duas flores, 2 olhos, 2 seios e 2 clarinetes, que em certas horas do dia cresciam prodigiosamente, para que as bicicletas do meu desespero corressem sobre seus cabelos. E nas bicicletas que eram poemas, chegavam meus amigos alucinados. Então, é uma imagem altamente alucinada, porque essa bicicleta, esse signo bicicleta aí como ideia de movimento, mas um movimento lúdico também, um movimento descabido, né? Naquilo que é bom, que vocês podem anotar aí, a respeito de imagens insólitas, né? Bicicletas poemas e amigos alucinados. E bicicletas do meu desespero, corressem sobre seus cabelos. Então, essa miscelânea de ações, ela é muito interessante. Então, ela tem um apego surreal, ela tem um apego dessa... O surrealismo se pauta muito nas imagens insólitas, né? Nas imagens imprevisíveis. Muito legal, então, esse poema, só para a gente... Bem, voltando aqui, a gente tem também, pegando esse outro termo aqui, sobre o lado ímpar da memória, o anjo da guarda esqueceu perguntas que não se respondem. Seriam hélices, aviões locomotivas, timidamente precocidade, balões cativos, si bemol. Então, a gente tem aqui 2 aspectos que é bem legal de a gente pensar nesse trecho aqui desse poema. A gente tem a explicação metacrítica, né? O poema tentando explicar para a gente que o lado ímpar da memória, que é um lado obscuro da memória, esse ímpar pode ser, talvez semanticamente ele venha disfórico, talvez com semas negativos, lado ímpar da memória, o lado que não regular, e que o anjo da guarda esqueceu, né? Que perguntas que não se respondem. Então, nesse lado que talvez não tenha essa monitoria da consciência, né, esse anjo da guarda, perguntas que não se respondem, talvez esse lado da memória, sem monitoria, que é uma leitura que eu estou fazendo aqui, e aí ele insere essas imagens loucas. Então, seriam hélices, aviões locomotivas, né? Timidamente precocidade, balões cativos si bemol, onde tenta fazer uma fusão entre essa sonoridade da palavra que eu havia dito para vocês com a imagem. Essa tentativa de fazer essa homologia, né? Essa proximidade entre as duas coisas. E aí sempre, claro, a gente nunca vai deixar de abandonar a questão das imagens oníricas. Eu brinco até a questão dos videoclipes, né? São poemas meio flashes, assim, meio que videoclipes de cultura pop, né? Misturando esses elementos mecânicos contemporâneos com imagens soltas e que se vão se compondo. É super contemporâneo, né, o João Cabral, apesar de ser aquele senhorzinho aparentemente tradicional, mas na verdade por trás dele tem uma mente altamente tecnológica, de certo modo, né? Bem, uma imagem que eu acho muito bonita também. No sono das mulheres, cavalos passam correndo em ruas que soam como tambores. Os homens têm espelhos no bolso, onde os gestos das amadas, as amadas demoradas, se repetem. Vi apenas que no céu do sonho a lua morta já não mexia mais. Então, muito bom, muito perfeito a ideia. Isso, pessoal, a gente não pode... É claro que com essa aula aqui, essa humilde aula, a gente não vai resolver o estudo do João Cabral, mas eu quero simplesmente seduzir vocês a olharem o João Cabral não como um olhar acadêmico, mas olhar o João Cabral como um autor extremamente comunicativo, extremamente popular e extremamente atual, porque ele dialoga com categorias da atualidade, né? Então, são quadros. A gente pode trabalhar com quadros, tanto quadros visuais quanto quadros sonoros. Então,
Você tem o sono das mulheres, cavalos passam correndo e as ruas que soam como tambores. Então ele vai dando uma pincelada melódica e um ritmo. Os homens têm espelhos no bolso, onde os gestos das amadas, as amadas demoradas, se repetem. Essas noções rítmicas apositivas, são apostos que são colocados, parênteses que são colocados dentro do poema, são sensacionais. Os homens têm espelhos no bolso, onde os gestos das amadas, as amadas demoradas, se repetem. Vi apenas que no céu do sonho, a lua morta já não mexia mais. Maravilhosa essa ideia do céu do sonho, porque tem uma brincadeira, parece o Camus, quando ele disse um sim de um som de um sonho. Aí ele brinca, vi apenas que no céu do sonho, eu não sei se há essa relação, mas a mim parece real, né? Não sei se proposital, mas a conexão acabou se dando, né? A lua morta já não mexia mais. Perfeito, né? Essa cena do quadro, o quadro vivo, o quadro parado, o quadro em movimento, né? Então a gente vê que o João Cabral não está simplesmente aqui para tacar uma pá de cal na modernidade do ponto de vista da tradição, né? Ao contrário, ele vem para tacar fogo no tambor de gasolina, de nitroglicerina, quando ele coloca esses elementos, sem conectividade semântica, mas com imagens belíssimas, imagens da cultura pop, imagens atuais. Então, o João Cabral ele deveria e deve ser estudado aos olhos de uma cultura jovem. É uma coisa que eu bato na tecla dessa aula aqui. Talvez poderia ser até o título dessa aula, né? Esse olhar do João Cabral sobre a ótica da cultura pop, né? Porque ele é realmente um elemento, ele usa elementos da cultura pop. Isso não vai diminuir ele, vai abrir o potencial dele para novos leitores, né? Aqui a gente tem também, vamos continuar aqui. Vou pegar a estrofe aqui que eu analiso do poema Aventureiro. Aí ele diz assim: as primeiras palavras que ela gritou, fomos precipitados na sombra. A sombra era doce e tinha suas vantagens. Esporte, cinema e os sinais de tráfego sempre abertos. Muito legal, né? Então a gente tem essa coisa da sombra, que é esse lado negro, da terceira margem do rio, talvez do Guimarães Rosa, o lado obscuro da lua, esse side B, esse outside, né? Onde tem uma espécie de uma tendência de moralizante, claro que antimoralizante, esporte, cinema e sinais de tráfico sempre abertos. Então, essa moralização ou desmoralidade, não é desmoralização, mas desmoralidade é fantástica, porque se a gente valoriza, se o João Cabral valoriza o surrealismo, se o João Cabral ele valoriza essas imagens, essa desconexão semântica, essa desconexão discursiva, é muito interessante a gente perceber o quanto ele vai desabilitar essas funções monitoras, né? Ainda mais na ideia do aventureiro, né? Bem, aí a gente tem a visualidade cabralina, que é algo muito importante. A gente vê que a gente lê o poema do João Cabral não do modo discursivo, mas a gente tem que, não do modo discursivo semântico, tentando olhar o dicionário sempre. A gente tem que realizar as imagens do João Cabral. E dentro da imagem do João Cabral, lá dentro, a gente vê o que ela diz para a gente. É importante essa decodificação primeira, né? E aí, claro, a gente tem muito René Magritte. Ele, dentro da obra, a gente vai trabalhar, ele sabe, tem consciência de que ele também está fazendo uma poesia discutindo referências culturais, então ele vai discutir o Miró, vai discutir o René Magritte, vai discutir N, cultura espanhola. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Chapéu e os Pássaros do Magritte, né? Então, ó, tu os completa e os transcendes. Tu és absolutamente revolucionária e criminosa, porque sob teu manto e sob os pássaros de teu chapéu, desconheço a minha rua. Dois estudos aqui. Frutas decapitadas, mapas, aves que prendi sob o chapéu. Não sei que vitrolas errantes, a cidade que nasce e morre, no teu olho a flor, trilhos, composição. Antes de projetar aqui esses quadros do Magritte, que provavelmente são objetos de influência e análise dessas duas estrofes,
Eu queria destacar o ritmo cabralino. Ele é um ritmo curto, curtinho, feito para você saborear a palavra. Então você fala frutas decapitadas, vírgula, vírgula, mapas. Aves que prendi sob o chapéu, não sei que vitrolas errantes. A cidade que nasce e morre, no teu olho a flor, trilhos. Olha que interessante, no teu olho a flor, trilhos, vírgula, separadinho, trilho separadinho. Então esse ritmo pequenininho, esse ritmo, ele é um recurso fonético, um recurso da melopeia, como dizia o Ezra Pound, que o João Cabral usa para a gente conseguir captar o teor da palavra inteira, né? Que não é palavra, que é um significante. Vamos dar uma olhada no nosso amigo Google aqui e ver as imagens. Chapéu. Então, muitos quadros que ele aborda com chapéu, né? Mas só para a gente poder entender, os quadros dele são muito bons, sensacionais. Vocês dão uma olhada aqui, né? Tem muitas imagens. Os pássaros. Os pássaros. Esse quadro aqui eu acho muito massa, né? Aqui, ó. O nome, a gente conhece, né? A gente não é especialista em pintura, mas a gente conhece esse. Deixa eu abrir esse quadro aqui, só para a gente poder entender. Ó, o nome original Les Clairvoyants. Les Clairvoyants, do René Magritte, que significa clarividência, tá? Olha que sensacional, gente. O indivíduo, né, artista representado, aquilo que mais ou menos esse triângulo aqui, né? Objeto e obra. Olha que interessante. O criador, a criatura e aqui o objeto. Aqui a gente tem uma ideia de representação do real, né? Então aqui não é a mimese, a imitação da realidade. Quer dizer, é a imitação da realidade, mas é uma imitação da realidade recriando. Na verdade, não é recriando. É muito mais do que recriando. É algo assim para a gente estudar e que eu acho que o João Cabral tenta filosofar na poesia dele, né? Você vê, não é imitar o ovo, é um desdobramento do ovo ou o vínculo conectivo que tem aqui. É sensacional isso aqui. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver essas obras inquietantes aqui. Garota. Achei legal esse aqui. Garota comendo pássaro, do René Magritte. De 1927. Fantástico, hein? Olha que legal. Muito legal esse quadro, hein? Vou até salvar essa imagem aqui que eu achei top. Deixa eu colocar aqui. Bem, então vamos lá. Continuando aqui. Nossa aula. Voltando para cá. Ainda a gente está indo em Pedra de Sono, né? A gente trafega aqui, mas a gente pega aqui, ó. A porta. Como interrogassem sobre a mulher falando no escuro. Levitações elefante até logo. Que perfeito isso aqui. Ele vai colocar uma categoria semântica com outra categoria semântica. Então, quando você pensa em levitações, você vai pegar o paradigma semântico, os semas que vêm em levitação, todos vêm de leveza. E você pega o elefante, vários semas do elefante de peso. Então a gente tem essa dialética fantástica, né? Que é esse jogo semântico entre correspondências não conectivas, mas contrárias e também contraditórias, né? Meio que ligado aí à própria quadrado semiótico gremasiano, né? Aqui também ele faz aqui,
ele faz em 45, na obra do Engenheiro. Você pode ver que o João Cabral tem essa ideia de fazer, né, Pedra do Sono, Engenheiro, tem Educação pela Pedra, né? Ele faz aqui relaciona no Paul Valéry, quando ele faz o Poesia e Pensamento Abstrato, que é um texto que eu indico para todo mundo ler, da máquina de fazer poesia, essa crítica de escritor buscando trabalho mesmo, e ele diz, ó, é o diabo no corpo, ou o poema, que me leva a cuspir sobre meu não higiênico. Então, esse trabalho semântico, né, do diabo cuspir higiênico, essa correlação semântica que ela é muito legal, porque ela vai estabelecer uma conectividade muito interessante entre pensar a arte de fazer a poesia como esse ato de produzir, cuspir, o diabo, cuspir, e esse meu não higiênico, esse aspecto não padronizado, não limpo, não normatizado que ele propõe aqui, que é muito bacana, tá? E a gente tem também, ele pegando o Engenheiro aqui, né, continuando no Engenheiro, com o Engenheiro de 45, esses recursos, que às vezes você pega o Manuel de Barros hoje, o Manuel de Barros é um poeta inovador. Na verdade, o Manuel de Barros, esse procedimento do Manuel de Barros, é um procedimento que o João Cabral fazia bem melhor, né? Então ele diz, a bailarina feita de borracha e pássaro dança no pavimento anterior ao sonho. Muito, cara, um poema desse aqui é muito top, porque ele tem algo de androginia, mas também ele tem algo de contemporâneo com esse... Quando você projeta a imagem dessa bailarina feita de borracha e pássaro, e isso pensando ali nos anos 40, o Engenheiro publicado em 45, é sensacional essa imagem. O que hoje viria a ser, por exemplo, na década de 60, toda a cultura da moda, né? Toda essa cultura da moda da década de 60, 70 e 80. Então, o João Cabral é um inovador. Bem, o que mais aqui que a gente poderia trabalhar? Eu tinha dito para vocês a questão do artificial, do não natural, não humano, né? Que eu acho muito legal, essa materialidade das coisas. E, assim, para não ficar muito longo, eu acho que um outro elemento que a gente deveria sempre prestar atenção no Cabral e ver o quanto o Cabral é rico para a gente trabalhar com imagens, é a ideia do movimento cabralino. Então, ele coloca, as nuvens são cabelos, crescendo como rios. São os gestos brancos da cantora muda. Olha só, isso aqui me lembra muito, a cantora muda, me lembra muito aquele romance do... Não é aquele romance, a arte do Mutarelli, do Lourenço Mutarelli, aquele que a cantora é muda. Deixa eu lembrar aqui. Depois eu lembro o nome do romance. Sensacional. São a morte, a espera dá, atrás dos olhos fechados, a medicina branca, nossos dias brancos. Então, eu acho muito legal. Esse branco aqui é sensacional, porque ele vem adjetivando e frisando aqui, ó, gestos brancos, medicina branca, dias brancos. Então eu acho fantástico a forma como o João Cabral lida com essas categorias. Bem, a gente poderia continuar por muito tempo aqui, né, analisando várias poesias aqui do João Cabral, tá? Nós temos, se a gente for entender, se a gente for pegar aqui esse primeiro momento do João Cabral, onde ele faz ali em 42 a Pedra do Sono e em 45 ele vai fazer o Engenheiro, que é onde ele vai dar a proposta poética dele, né? A proposta poética dele. Ele vai dizer, é assim que eu penso a poesia, e vai abalar as estruturas da literatura
brasileira, né, inclusive indicado ao Prêmio Nobel de Literatura e tudo mais. Quando ele vem Educação pela Pedra, aquele formato que ele pensou, né, aquele projeto de literatura que ele pensou em 42 e 45 ali, ele se consolida e se otimiza, né? Então, em Educação pela Pedra, a gente evolui, né? Muito, né? Na reificação que ele se propõe. Então, e aí eu termino aqui essa aula para não se alongar. A gente pode continuar, isso é apenas uma aula para a gente se seduzir sobre o João Cabral e ver que o João Cabral não é um monstro assim tão difícil de ser entendido. Na verdade, a gente tem que olhar para o João Cabral pelo lugar que ele deixa a gente olhar para ele, que é realizar as imagens dele. Que aí a gente pensa que talvez algo que é muito a se pensar é isso aqui, ó. A lição de moral, o que da pedra, né? A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fluir, a ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Então, há de se falar que a teoria, João Alexandre Barbosa e outros que estudaram muito o João Cabral, que talvez essa estrofe a gente tenha bastante essa ideia de que o João Cabral tentava enxugar o signo daquele monte de semantizações e tentava trazer ele para seu significante mais natural possível, mais puro possível, para que fosse fosse aí quanto menos informação, mais poder semântico. Então, quanto mais é uma relação muito interessante. Quanto eu mais tiro a carga semântica da palavra, mais eu tenho leitura semântica da palavra. Né? Essa é mais ou menos a ideia. Pessoal, bem, vou fechando aqui para não ficar um vídeo muito longo, só para a gente entender um pouquinho do João Cabral, com um pouquinho de qualidade sobre a poética dele, né? A influência que ele teve na geração de 45. E digo para vocês que ele foi muito importante. Eu levanto a bandeira de que ele fez essa transição entre a tradição e a modernidade. Ele estava ali no meio, com muita qualidade. Ele estava um pouquinho antes dos Irmãos Campos e depois dos Irmãos Campos, se mantendo coerente com o seu projeto. E foi um projeto que depois teve mais força, que a gente teve grandes poetas, Paulo Henriques Brito, Carlito Azevedo, poetas contemporâneos que pegaram essa originalidade cabralina, mas também, claro, que tem o Williams, tem o Keats, né? T.S. Eliot, né? Que são poetas também que também trilharam esse caminho aí. Beleza? Se vocês gostaram aí desse conteúdo, talvez a gente possa até fazer uma sequência de vídeos. Eu acho que a ideia do vídeo é justamente essa, além de ser uma videoaula sobre o João Cabral, é também mostrar o quanto o João Cabral pode ser poderoso e também tecer diálogos com a cultura popular. Beleza? Um abração para todo mundo.